Esse Salmo 46 é muito interessante e não sei se vocês percebem aqui o contraste que o autor quer fazer entre o verso 3 e o verso 4. O verso 3 fala de águas rugindo e se perturbando, ou de acordo com a versão tumultuando e espumando, né? Ainda que essas águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O contraste entre essas águas tumultuadas e esse rio tranquilo que sai das moradas do Altíssimo e que foram descritas nesses outros versículos que o André citou, né? Há um trecho também de Isaías, que eu lembrei, Isaías 57, verso 20 e 21, diz assim: os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O Luano está aqui hoje, né? Ontem saiu. Tá aí. Estava falando dos irmãos Karamazov, ou melhor, do Crime e Castigo, onde o autor Dostoiévski, né, um russo, ele coloca esse personagem, um rapaz universitário, que decide que os grandes homens, Júlio César, Napoleão Bonaparte, eles estavam acima da lei. A lei pode servir para os mais baixos e humildes, mas esses homens nobres que se destacam, eles não precisam obedecer à lei de Deus. E para ele se tornar um homem nobre, então ele diz: eu vou cometer uma grande transgressão, e matam uma pessoa aleatoriamente, né? E esse é o crime. E o castigo é a consciência dele o acusando continuamente daquilo que ele fez. Então, o que a Bíblia vai nos dizer é exatamente isso. Aqueles que transgridem a lei não ficam impunes, não têm paz. Não tem paz. Né? Em outras palavras, o que o livro de Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que se recusa a aceitar que errou, aquele que continua permanecendo no erro, não sai dali impune. Jesus diz assim: ele será entregue aos meirinhos e vai ficar ali preso até que pague o último ceitil. É exatamente isso. As neuroses, as contradições internas, né, os conflitos nos quais o homem se coloca, são basicamente resultado, né, dessa transgressão à lei de Deus, não é? Que Deus possa nos abençoar e nos dar esse descanso, né? Essas águas curadoras que procedem do monte do Senhor. Irmãos, vamos voltar nossa atenção, mais uma vez, me permitam, né, para 1 João capítulo 3, e eu tenho me detido nesse ponto, pensando justamente nos novos membros, naqueles que estão conosco há pouco tempo, né, naqueles que ainda não estão informados e formados naquilo que nós mais antigos sabemos, né? Então, precisamos repetir e repetir para que essas coisas que não são naturais entrem na nossa mente, não é? Eu vou ler aqui o verso 4 em diante, até o verso 7, até o verso 8. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que pecar não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e mais uma vez, nessa meditação a respeito da lei de Deus, ele possa nos mover os nossos corações e mentes à sua verdade. Essa expressão aqui na minha Bíblia, né, qualquer que pratica ou qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, Essa palavra iniquidade, no original grego, é anomia. Eu fiquei assim pensando, né, nessa questão, por que em algumas versões é transgressão da lei e por que aqui na minha versão é iniquidade. Então, o original é anomia. Anomia. E o que significa essa palavra anomia? No dicionário, ela significa ausência de lei ou de regra. Nomos é lei, prefixo de negação. Por isso, Deuteronômios
Deuteronômio, né? Segunda lei. Então, anomia no dicionário significa ausência de lei ou de regra, ou desvio das leis naturais, ou anarquia, desorganização. Mas aqui, no versículo em tela, não significa somente a ausência da lei. O que João está querendo dizer com essa palavra é que anomia significa também a nossa recusa obstinada em nos submeter à lei. Lei. A minha querida esposa me instou comigo lá no travesseiro, né? Que quando ela era jovem, ela estava na igreja e às vezes as pessoas pregavam a respeito da lei e ela ficava lá, que lei que é essa, né? Então, é a lei de Deus, conforme nós temos no Antigo Testamento e resumida nos 10 mandamentos, em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. É essa lei que João está se referindo. Então, é a recusa obstinada do homem em se submeter à lei de Deus, a lei de Deus. Então, o pecado, na definição de João, é a recusa da humanidade, dos homens, em particular de cada um de nós, em viver de acordo com os padrões revelados por Deus, daquilo que Ele diz que é certo e daquilo que Ele diz que é errado. Os irmãos sabem que Paulo, por exemplo, ele diz assim, que é nascido da carne, é carne. Aquele que está na carne é inimizade. O que está na carne, ele não pode obedecer à lei de Deus. Deixa eu... Minha memória está... Gente, vamos abrir aí em Gálatas. Quem me ajuda? Lembrei agora. Quem me ajuda? Gálatas 5. Ninguém lembra? Quando eu não lembro, ninguém lembra? Não é João 3, não. Achei um outro aqui, pode ser. O Romanos 8, 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Reparem aqui, mais uma vez, irmãos, isso precisa ficar bem estabelecido. Reparem que Paulo está dizendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por que é inimizade contra Deus? Porque ele não está sujeito a quê? A lei de Deus, o padrão, não podemos jogar fora, é a lei que prevalece, e nem mesmo ele pode estar. Então, mais uma vez, anomia aqui é a recusa em se submeter à lei moral de Deus, é a recusa em viver de acordo com esse padrão que Deus nos deu para definir aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. É a nossa ética. A ética cristã. Por isso, eu quero recordar aqui algumas perguntas do Catecismo Maior. Pergunta 91. Qual é o dever que Deus requer do homem? Resposta, resumida. O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade revelada. Pergunta 92. O que revelou Deus primeiramente ao homem como regra da sua obediência? Resposta, a regra da obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele
foi a lei moral. Pergunta 98. Onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? Resposta: a lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra e estão registrados no capítulo 20 do Êxodo. Satisfeita, minha esposa? Claro? Está claro aqui a que lei o apóstolo João, o apóstolo Paulo e os escritos do Novo Testamento se referem? Resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, irmãos, à vista do que nós aprendemos, do que vocês aprenderam até agora a respeito da lei de Deus, João aqui, ele nos está apresentando mais um teste para que nós saibamos se de fato estamos salvos. Lembram que uma das questões aqui de João, ao escrever essa carta, é: como eu posso saber se estou realmente salvo? Quais são os sinais que eu posso buscar em mim para saber que realmente eu estou salvo? E aqui, João está me apresentando mais um desses testes. Quando você se lembra do propósito da vinda de Jesus ao mundo, ele diz aí, no verso 5 do capítulo 3, que é tirar os nossos pecados. Quando nós lembramos também que um dos propósitos de Jesus ao vir ao mundo é, como ele diz aqui no verso 8, destruir as obras do diabo, na nossa versão, desfazer as obras do diabo, nós então começamos a entender que pecar, e mais uma vez eu vou definir aqui nos termos de João, transgredir a lei moral de Deus é, para nós cristãos, a negação de um estilo de vida que deve nos caracterizar como cidadãos do reino dos céus. E com isso em mente, nós precisamos então compreender essa declaração muito forte, fortíssima, do verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. São aquilo que eu digo, as declarações de pão, pão, queijo, queijo de João. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Mais uma vez, qualquer que permanece nele não peca. Ou, nos termos de João, qualquer que permanece nele não transgride a lei moral de Deus. Todo aquele que peca, qualquer que peca, ou seja, qualquer que transgrida a lei moral de Deus, não o viu nem o conheceu. Estabelecido? Você peca? Aqui é uma coisa importante também, né, que precisa ser explicada. Os detalhes do grego. Né? Aqui, pecar, no original, tem a forma como foi escrito no tempo verbal grego, que nós não temos, tem o sentido de ação contínua ou ação habitual. Você pode comparar esse versículo com 2:1, quando diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não pequeis, não transgridais a lei moral de Deus. Mas se você pecar, se você transgredir, você tem um advogado. Aqui, nessas duas ocorrências do verbo pecar, aqui no capítulo 2, esses verbos estão num tempo verbal que não significam uma ação contínua, mas uma ação pontual. Entenderam aqui? Então, o que João está dizendo é que, eventualmente, nós podemos tropeçar. Eventualmente, nós podemos pecar, mas não como uma ação habitual, não como um estilo de vida. Nenhum cristão que realmente conheceu a Cristo pode fazer da desobediência à lei moral um estilo de vida. É isso que João está querendo dizer aqui. Então, esse versículo 6,
olhem para ele de novo, do capítulo 3, ele pode ser, digamos, lido da seguinte forma: todo aquele que continuamente permanece em Cristo não vive continuamente transgredindo a lei moral de Deus. Todo aquele que permanece continuamente transgredindo a lei moral de Deus não o viu e nem o conhece. E vejam também aí o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado habitualmente, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar habitualmente, porque é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não permanece transgredindo a lei. Por que ele não permanece transgredindo a lei? Porque o que permanece nele é a divina semente. Então, esse não pode viver transgredindo a lei habitualmente. Por quê? É nascido de Deus. Claro? Então, eu preciso repetir aqui. Pecado é anomia, é a rebelião contra a lei moral de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida como cristão. E você não pode violar essa lei santa. E, irmãos, esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 em diante, ele se refere ao filho da perdição, como, eu vou tentar ler aqui no grego, ho anthropos tes anomias, que literalmente é o homem sem lei. Esse é o filho da perdição. Então, irmãos, assim, para encerrar, digamos assim, por hora, esse ponto, é uma coisa que precisa ficar muito clara. João não está pensando em pecados isolados. Guarde isso. Mas João está aqui pensando em hábitos. Ele está dizendo em termos muito fortes que a vida que você leva habitualmente vai revelar a sua origem. A sua origem é revelada pela forma como você vive. Se você já nasceu de novo, se você já renasceu do Espírito, apesar de eventuais deslizes, você vai habitualmente viver como alguém que realmente nasceu de novo. Isso é a santificação. Você vai se despindo do que é velho e se revestindo do que é novo, conforme a gente já viu em Ezequiel, na profecia de Ezequiel, que ocorreria nos tempos da Nova Aliança, capítulo 36. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Estou lendo aqui na NVI. O meu espírito, mediante a atuação do meu espírito no coração renovado de vocês, eu vou fazer com que vocês obedeçam fielmente às minhas leis. Mais uma vez, minhas, de Deus. Por outro lado, se alguém vive transgredindo ou vivendo habitualmente de forma contrária à lei moral de Deus, vejam o verso 7. Desculpe, vejam o verso 8. É do diabo. É um filho do diabo. É claro. Reparem o verso 7. Qual foi a característica da vida de Jesus aqui no verso 7? Ele é justo. Essa característica da vida de Jesus, a gente pode dizer, é uma vida reta, uma vida de retidão. E da mesma forma, é esse tipo de vida que deve caracterizar os servos de Jesus. Ontem eu vou, digamos assim, transgredir o gabinete pastoral que fizeram comigo no carro ontem. Dei carona para o Luan e para o Rômulo. Depois que o Luan saltou, o Rômulo começou a falar do Luan.
e falou que o Luan é um exemplo para ele, que ele leva uma vida de retidão. E eu falei, como todos os cristãos devem viver uma vida de retidão, né? O Luan é um homem reto. É bom a gente ouvir um jovem falar de outro jovem que ele leva uma vida reta. Ou seja, é um exemplo. Um exemplo. Não que nós sejamos perfeitos. Acabei de pedir perdão aqui, né? Mas quem é perfeito são os fariseus. Os fariseus nunca precisam pedir perdão. Estão sempre certos. Mas nós, até quando erramos, nós podemos ser exemplo na admissão dos nossos erros. O cristão não é alguém que não peca, é alguém que se arrepende. Então é exatamente isso que João está querendo nos dizer. É esse tipo de vida que deve caracterizar a mim e a você como seguidores do Senhor Jesus. Se alguém é de Cristo, vai manifestar as obras de Cristo. Se alguém é do diabo, vai manifestar o caráter do diabo. Aliás, um comentário que eu li diz assim: Jesus e pecado são contrastes perfeitos. Por definição, Jesus e pecado jamais podem estar juntos. Mas note, mais uma vez, que sempre o padrão é a lei de Deus. A definição daquilo que é correto e incorreto, daquilo que é pecado ou não é pecado, é a lei de Deus. Obediência ou desobediência. Submissão ou transgressão. O que caracteriza o pecador é essencialmente a transgressão da lei moral de Deus, quer pela desobediência, quer pelo descaso, quer pelo desprezo ou pela indiferença diante da lei de Deus. Uma aplicação aqui prática, né? Primeiro, uma frase aqui que é um comentário. João não está se referindo aqui a pessoas cujas vitórias ainda são incompletas. Ele se refere àqueles que vivem pecando e procuram formas de justificar o seu comportamento errado. Esse é o primeiro ponto. Uma outra aplicação prática aqui, irmãos, a gente pode encontrar na pergunta que um fariseu fez a Jesus em Mateus capítulo 22. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E Jesus acrescenta, embora não tenha sido perguntado a ele, ele diz assim: existe um segundo, que é semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda fala mais algo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós sabemos o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está resumindo a lei moral. Amarás ao Senhor teu Deus, os 4 primeiros mandamentos. Amarás ao teu próximo, os 6 últimos mandamentos. O objetivo da lei, em uma única palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao amor a Deus e os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao amor ao próximo. E nesse ponto, eu quero lembrar aos irmãos a pergunta 97 do Catecismo Maior de Westminster. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta, como nós já avaliamos, o preâmbulo maravilhoso: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como um pacto de obras, é nesse sentido que nós não estamos mais debaixo da lei, de sorte que não são justificados nem condenados por ela. Lembram disso? Contudo, ela é de utilidade especial para nós, para mim e para você, para lhes mostrar o quanto devem a Cristo. Você sabe realmente quanto você deve a Cristo? A lei vai te dizer. Se você estudar direitinho os 10 mandamentos, você vai entender que você é um transgressor de todos eles. Todos os 10 mandamentos. Você já transgrediu. E você aprende quanto você deve a Cristo por cumprir a lei e sofrer a maldição dela no seu lugar, para o seu bem. E assim provocá-los, a nós cristãos, a uma gratidão maior
e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. Então, a grande pergunta que nós temos aqui, de forma muito prática, você realmente é grato a Deus por aquilo que Ele fez por você? Grato a Jesus? Então, você pode dizer que a sua vida tem se caracterizado por esse cuidado, como diz aqui o catecismo, da sua parte, em se conformar à lei moral de Deus como regra da sua obediência? Você tem manifestado esse cuidado? Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele já está dizendo aqui que são esses os mandamentos, que ele mesmo revelou a Moisés. Você ama realmente a Deus? Então, quais são os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao amor a Deus? Você sabe de cor? Está na sua mente? Você já memorizou? Você ama o seu próximo? Quais são os 6 últimos mandamentos que dizem respeito ao amor ao próximo? Você já tem na mente? No coração? Sabe de cor? Sabe o que eles significam? Não? Então, como você pode dizer que ama a Deus? Se você não tem de cor na sua mente gravado os 4 primeiros mandamentos? Como você pode dizer que ama o próximo se você não tem na sua mente de cor os 6 últimos mandamentos? Como você pode dizer que ama se você não se deu ao trabalho de memorizar o básico? E isso, irmãos, é somente o primeiro passo. Nós precisamos meditar nesses mandamentos. Nós precisamos compreender o que de fato eles requerem de nós. E eu já disse aos irmãos, e eu quero mais uma vez enfatizar isso, principalmente os nossos membros, o Catecismo Maior de Westminster, um dos pontos altos, ele tem picos altos, grandiosos, montanhas a partir das quais você tem um vislumbre de grandes vales. Um desses pontos altos é a análise que o Catecismo Maior faz dos 10 mandamentos. Você se sente minúsculo e pequeno. Eu já vi gente, irmãos em Cristo, que não conseguiram suportar, continuar a leitura dos 10 mandamentos porque eles se sentiram esmagados. Eles tiveram que parar por algumas semanas para conseguir respirar e continuar no caminho. É por isso que os puritanos diziam que quando nós compreendemos exatamente aquilo que nós somos, nós vamos então descobrir que nós não somos pessoas boas. Você não é uma boa pessoa. Você não é tão bom quanto você pensa que é. E a outra frase, né? Você é muito pior do que você pensa que é. E nós precisamos entender isso. E só entendendo, nós só podemos entender isso através da meditação da lei de Deus. Salmo 1. E para terminar, irmãos, é uma coisa que nós precisamos lembrar também, né? A salvação é pela graça e não é por obras. Isso significa, como diz o catecismo, baseado na Escritura Sagrada, que nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós não devemos buscar obedecer à lei com o objetivo de sermos salvos por esse esforço da nossa parte. Mas nós somos salvos para a obediência à lei. Paulo em Efésios diz assim, nós fomos predestinados para a salvação? Não, ele diz assim, vocês foram predestinados para serem santos. E o que significa ser santo? Se pecado é transgressão à lei, santidade é obediência à lei. Nós fomos salvos para sermos obedientes à lei. Muito obrigado. Nós não somos salvos pela santidade, que é a obediência à lei, conformidade à lei de Deus, mas somos salvos para a santidade. Entenderam isso? A salvação
é pela graça, não é por obras. Mas se nós não andamos nestas boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, que são a obediência à lei, que se resume nisso, isso significa basicamente uma coisa: Deus não mudou o seu coração. Você não foi transformado, você não nasceu de novo, você não está salvo. Porque ele diz aqui, no verso 5, sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Só Jesus, irmãos, é reto e puro. Só nele não existe nenhum pecado. Só ele pode realmente tirar os nossos pecados. Só por meio do sangue de Jesus nós podemos ter vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado, é o que João está nos dizendo aqui, não é obtida pelo conhecimento esotérico daqueles gnósticos que estavam atraindo aqueles irmãos, tentando atrair aqueles irmãos. Não é obtido pelas experiências místicas dos falsos mestres, mas é obtido pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Em outras palavras, o pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Nós não podemos nos lavar a nós mesmos. O injusto não pode justificar-se a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente, verso 7, o sangue de Jesus pode nos lavar, o verso 8, de nossos pecados. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que nós possamos ter essa compreensão clara na nossa mente de que nós precisamos começar a aprender o que significa de fato amar a Deus e amar ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, tendo pregado, Senhor Deus, a Tua palavra com palavras tão pobres, que mais uma vez o Teu Santo Espírito possa nos guiar a toda a verdade, que o Teu Santo Espírito possa imprimir nas nossas mentes rebeldes e obstinadas, no nosso entendimento, embotado pelo pecado, com clareza, Senhor Deus, aquilo que Tu queres revelar em nosso espírito, Senhor. E nós sabemos que só poderemos ter a real compreensão da Tua palavra se o Senhor mesmo nos revelar. Que sejamos, Senhor Deus, bem-aventurados nisso. Que possamos dizer que, sim, não foi a nossa própria inteligência, não foi a nossa própria capacidade que fez com que chegássemos a essas conclusões, mas somente, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, é que nos leva, Senhor Deus, a essa real compreensão. Que nos mantenhamos, Senhor, humildes, que mantenhamos-nos, Senhor Deus, contritos diante de Ti, tremendo da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. No nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos,